Quando falamos de polícia, a maioria das pessoas imagina uma instituição essencial para a segurança pública, um grupo de profissionais prontos para defender e servir, manter a ordem e combater o crime. Mas será que essa imagem corresponde à realidade do sistema que temos hoje? E, mais importante, será que o modelo atual de polícia realmente protege e beneficia a sociedade como deveria? A proposta desse vídeo é discutir algo que muitos evitam: a ideia de que a polícia, como conhecemos, não deveria existir, ou ao menos que precisa de uma transformação radical. Antes de qualquer conclusão precipitada, entenda: nosso objetivo aqui não é fazer apologia ao caos ou atacar aqueles que arriscam a vida todos os dias. Ao contrário, vamos analisar de forma profunda e imparcial como o modelo policial atual se encaixa, ou falha em se encaixar, na sociedade moderna. Vamos explorar uma série de pontos críticos, desde a natureza das operações policiais, que muitas vezes focam em infrações leves e alvos fáceis, como os cidadãos de bem, e até quanto o sistema policial custa para o cidadão que, em última análise, o sustenta. Vamos ver como, em muitos casos, a polícia acaba mais prejudicando as pessoas comuns ao invés de ajudá-las, e como crimes graves frequentemente passam despercebidos ou sem solução. Este vídeo é um convite para uma reflexão profunda. Será que a polícia está realmente cumprindo o papel de proteger a sociedade? E se não está, como podemos pensar em alternativas ou reformulações que tragam mais segurança, mais eficiência e mais justiça para todos? Se você já se sentiu inseguro, insatisfeito ou frustrado com a resposta policial a um problema que enfrentou, saiba que você não está sozinho. A ideia de questionar a polícia pode soar estranha ou até mesmo radical, mas quando uma instituição tem falhas, talvez seja o momento de reavaliá-la. Vamos junto entender o que isso significa. No vídeo de hoje, vamos destrinchar tudo isso, sem medo de encarar os fatos. Afinal, a segurança pública é um direito de todos, e precisamos garantir que ela funcione da melhor maneira possível. O papel da polícia. Antes de entrarmos nas críticas específicas, é importante entender o papel teórico da polícia na sociedade. Desde sua criação, a polícia é vista como uma principal instituição de segurança pública. Ela existe para manter a ordem, proteger o cidadão e, acima de tudo, garantir a justiça. É a ideia de um grupo dedicado a proteger os mais vulneráveis e fazer com que a sociedade funcione de forma pacífica e harmoniosa. Em teoria, a polícia representa uma força de ordem que age de acordo com os princípios da justiça. Quando imaginamos um policial, visualizamos alguém que está ali para defender o bem comum, para ajudar em momentos de crise e para garantir que a lei seja respeitada por todos. É uma visão inspiradora e, sem dúvida, muitos dos policiais entram na carreira motivados por essa ideia de proteção e serviço ao cidadão. Mas quando olhamos para a prática, essas expectativas se tornam muito mais complexas. A realidade do policiamento moderno é marcada por problemas estruturais, falhas operacionais, excesso de violência e, em muitos casos, um desvio em relação a essa imagem ideal de protetores do bem. Na prática, vemos uma polícia que frequentemente se distancia de sua missão de proteger e servir, e em vez disso, atua com foco em áreas que nem sempre são prioritárias para a segurança do cidadão. Esse descompasso entre teoria e prática levanta uma questão essencial: se a polícia deveria estar protegendo a população e combatendo crimes, por que vemos tantas situações onde a prioridade parece ser o controle social, as multas de trânsito e a fiscalização de infrações menores? Enquanto isso, crimes graves como roubos, homicídios e assaltos muitas das vezes ficam sem solução. Essa abordagem não é exclusiva de um ou outro país. Na verdade, muitos sistemas policiais ao redor do mundo enfrentam o mesmo dilema: como equilibrar a proteção do cidadão com a necessidade de manter a ordem pública. Porém, quando o sistema se torna mais preocupado com o controle do que com a segurança real das pessoas, ele começa a falhar em sua missão mais básica. O modelo atual deixa uma dúvida no ar: quem está realmente sendo protegido? Se você é um cidadão comum, trabalhador e pacífico, o que você pode esperar da polícia quando realmente precisar de ajuda? E por outro lado, por que parece que é mais fácil para a polícia fiscalizar um cidadão comum do que enfrentar um crime organizado ou investigar um crime complexo? Para muitas pessoas, essa questão é frustrante e até revoltante. Afinal, como confiar em uma instituição que, em várias situações, parece fazer mais pelo controle do cidadão de bem do que pela segurança? A expectativa que temos da polícia é de que ela proteja os cidadãos e combata o crime, e essa expectativa, essa promessa, que precisa ser analisada de perto.
A realidade da atuação policial. Agora que entendemos o papel teórico da polícia, vamos analisar como, na prática, essa atuação se desvia das expectativas. Para muitas pessoas, a presença policial no cotidiano é menos uma questão de segurança e mais uma constante de vigilância de infrações menores. Por exemplo, quantas vezes ouvimos histórias de pessoas paradas por uma infração de trânsito leve, enquanto crimes mais sérios ocorrem sem a mesma atenção? Esse tipo de ação policial parece estar focado em alvos fáceis, que são os cidadãos comuns que, em geral, não oferecem resistência e acabam penalizados por infrações menores. De fato, estudos mostram que uma grande parte das operações policiais diárias consiste na aplicação de multas e na fiscalização de regras leves de trânsito e de comportamento. A pergunta que fica é: por que a polícia se concentra tanto em infrações de trânsito e outras infrações menores? Em parte, isso ocorre porque esses são alvos simples. O cidadão comum, aquele que está em seu carro ou andando na rua, não representa uma ameaça física. Enquanto isso, o combate ao crime organizado, aos roubos violentos e aos delitos complexos muitas das vezes ficam em segundo plano. Mas o pior de tudo isso são as abordagens policiais, que frequentemente são extremamente violentas e desproporcionais. Um exemplo recente que presenciei aconteceu na estação do BRT aqui no Rio. Para quem não conhece, aquelas estações de ônibus de grande circulação. Naquela manhã, vi um rapaz tentando burlar o pagamento da passagem. Um ato simples, uma infração pequena. Então a polícia foi chamada para abordar a situação. Até aí, tudo bem, é o papel da polícia, certo? Mas o que aconteceu em seguida é o que me deixou preocupado. O rapaz estava com tênis, calça jeans, uma mochila e aparentava ser uma pessoa comum indo ao trabalho. No entanto, a abordagem policial foi completamente desproporcional. Os policiais colocaram ele de joelhos, com o rosto virado para o chão na estação e começaram a revistá-lo com uma intensidade desnecessária. A pergunta que fica é: para uma infração dessa magnitude, realmente seria necessário todos esses aparatos? Para mim, não. A situação poderia ser resolvida de forma simples e objetiva. O rapaz receberia a multa, sendo orientado a pagar a passagem e então seguiria sua viagem. Não há necessidade de humilhar ninguém, colocar de joelhos e fazer uma abordagem agressiva, muito menos uma revista. Muitas vezes o que vemos são situações como essa, em que a polícia exagera na força sem perceber o impacto que isso tem no indivíduo. Esse rapaz, por exemplo, poderia ser um trabalhador que, por alguma razão, não recebeu o seu vale-transporte no dia. O que parecia ser uma simples infração poderia, na verdade, ser um reflexo de uma situação difícil na vida de alguém que depende daquele transporte para chegar ao seu trabalho. Ao invés de agir com compreensão de tentar resolver o problema de forma mais humana, a polícia muitas vezes opta pela humilhação e pelo uso excessivo da força. E o mais absurdo é que, enquanto o cidadão comum é tratado dessa forma, a verdadeira ameaça, o crime organizado, por exemplo, permanece impune sem qualquer tipo de ação contundente. Esse tipo de abordagem não é um caso isolado. Na verdade, é uma realidade que afeta diariamente muitas pessoas que, ao invés de sentir segurança, acabam temendo a polícia. O que levanta ainda mais a questão: se a função da polícia é proteger e servir, por que tantas vezes ela se torna uma fonte de medo para o cidadão? E para quem é vítima de algum roubo, por exemplo, a realidade pode ser bem mais desanimadora. Na maioria das vezes, quando você sofre um assalto ou tem algum bem furtado, a recomendação é registrar o caso com um boletim de ocorrência e, essencialmente, seguir em frente. Poucos casos são realmente investigados. As chances de alguém recuperar um celular roubado ou de a polícia agir para resolver um carro furtado são infelizmente mínimas, para não dizer zero. Ao olhar para a realidade da atuação policial, o que vemos é uma escolha de prioridades que, na prática, impacta mais o cidadão comum do que aqueles que realmente ameaçam a segurança pública. Em outras palavras, é mais fácil e talvez mais conveniente multar um trabalhador que esqueceu de renovar o licenciamento do seu carro do que perseguir organizações criminosas que colocam em risco a vida de muitos. Para o cidadão médio, isso gera uma sensação de abandono. Quando a polícia se torna um agente de controle sobre o comportamento diário, ao invés de uma força protetora que combate o crime, a relação entre o cidadão e a instituição se fragiliza e, como veremos mais à frente, o custo desse sistema recai sobre todos nós. Então, se a atuação policial está tão focada nos cidadãos comuns e nas infrações leves, quais são os resultados que se trata de investigar crimes graves? E, afinal, o que isso representa em termos de eficiência e custo para o cidadão que financia todo esse sistema? A injustiça e a ineficiência do sistema policial. Agora é preciso encarar um ponto crucial.
a ineficiência da polícia para resolver crimes reais e graves. Esse é um problema que impacta diretamente na vida do cidadão comum. Quando algo acontece, um assalto, um furto ou até mesmo algo mais grave, esperamos que a polícia atue para resolver o caso, trazer justiça e recuperar o que foi perdido, mas na prática isso raramente acontece. Muitos de nós já passamos ou conhecemos alguém que já passou pela experiência frustrante de ser vítima de um crime, fazer o boletim de ocorrência e nada. O caso vai para uma pilha de registro onde acaba ficando sem qualquer tipo de atenção. A investigação? Esquece, inexistente. A busca por justiça? Cada vez mais ilusória. E as estatísticas confirmam essa realidade. A taxa de resolução de crimes no Brasil é alarmantemente baixa. A maioria dos crimes, especialmente o roubo e o furto, fica sem solução. E essa é a regra, não a exceção. Se o cidadão comum tem menos de 10% de chance de ver seu caso resolvido, o que isso nos diz sobre a eficiência do sistema? Pense bem, pagamos impostos para que a polícia esteja ali, pronta para proteger e servir, mas quando realmente precisamos, a sensação é de que somos apenas mais um número em uma estatística negativa. Se você é roubado, é comum ouvir na própria delegacia simplesmente aceitar e seguir em frente, porque a polícia na prática pouco fará ou nada fará para resolver. O resultado disso é que a confiança na polícia despenca e as pessoas começam a duvidar de seu papel fundamental na sociedade. Para muitos, a polícia se torna apenas uma figura de autoridade distante, que não age para resolver as soluções que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Assim, ao invés de servir como um pilar de segurança, a polícia se torna mais um obstáculo burocrático. Diante dessa realidade, surgem questionamentos inevitáveis. A estrutura policial, que deveria proteger e servir, realmente está cumprindo sua função? E mais ainda, por que continuamos investindo tantos recursos em uma instituição que não está oferecendo o retorno esperado em termos de segurança e justiça? Chegamos a uma realidade desconfortante. No sistema atual, o cidadão comum que contribui com seus impostos não pode contar com uma investigação eficiente quando é vítima de um crime. Essa sensação de imponência e abandono cria uma percepção de que a segurança e a justiça são privilégios distantes, acessíveis apenas para uma pequena parcela da população. Esse é um tema que não termina por aqui. A segurança pública envolve debates, propostas e, mais que tudo, uma visão que é possível criar uma sociedade mais justa e segura. E para isso, precisamos questionar, pesquisar e estar abertos a novas ideias. E quem sabe, com o tempo, possamos viver em um país onde todos, sem exceção, se sintam seguros. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa discussão importante. Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários, de dar um like para apoiar esse tipo de conteúdo e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!